A intenção não é estudar detalhes por detalhes, porque senão demandaria muito tempo. Só sobre o livro do Apocalipse gastaríamos meses. Então o que a gente vai fazer hoje? A gente vai fazer um resumo do capítulo 4 até o capítulo 22 de Apocalipse. À medida em que eu for falando, a gente vai demonstrar algumas figuras que retratam, às vezes, melhor do que a fala, aquilo que a gente quer passar. A gente falou na primeira aula do Apocalipse, que foram 2 terças-feiras atrás, que a visão que a gente adota, nós pentecostais e a maioria das igrejas evangélicas, é a chamada escola futurista. E dentro da escola futurista, a gente é pré-tribulacionista e pré-milenista. Ou seja, a gente acredita que a igreja vai ser arrebatada, e com o arrebatamento da igreja, começa aqui na terra um período chamado de grande tribulação, um período de 7 anos. E a gente acredita que no final desses 7 anos, Jesus volta para reinar sobre a terra, e esse reino chama-se milênio. Todos esses 2 eventos, tanto grande tribulação quanto milênio, a nossa crença é que esses eventos são literais. É assim que a gente acredita, é assim que a maioria das igrejas evangélicas acredita. Existem outras igrejas evangélicas que adotam um outro posicionamento, mas não há tempo aqui da gente trabalhar todos eles. A gente vai trabalhar só aquilo que é do nosso interesse, por causa da nossa programação aqui. Então, aquelas figuras que eu vou começar a apresentar, a gente tem ali o primeiro mapa. Esse primeiro mapa retrata os 3 primeiros capítulos do Apocalipse, que são coisas que estão acontecendo ali à volta de João, e os capítulos 2 e 3 são aquelas igrejas para as quais ele escreve, obedecendo a ordem de Jesus. A gente já viu isso na terça-feira passada. No capítulo 4, com a ordem para João, suba para cá, a maioria das igrejas, inclusive a gente, acredita que João ali está representando a igreja, e que esta ordem é com relação ao arrebatamento. Então, a partir do capítulo 4, lá no livro do Apocalipse, vai desencadear eventos futuros, eventos que a gente aguarda que acontecerão. Então, por isso que nesse quadro aí, nessa figura, lá do lado direito, tem lá capítulo 4, igreja arrebatada. Então, na próxima figura, a gente tem ali o resumo do que acontece do capítulo 5 até o capítulo 22. Pode passar aí, fazendo favor? Isso. Então, no capítulo 5, a gente tem ali, capítulo 4 e 5, a visão do trono celestial, Deus preparando as mensagens que serão entregues à terra, juntamente com os períodos de julgamentos que a terra vai passar durante esse chamado 7 anos de grande tribulação, que, de acordo com esse mapa, está dividido em 2 períodos, nessas barras amarelo, meio que laranjado, né? Onde os capítulos 6 até o 18 está dividido em 2 períodos. Um primeiro período da grande tribulação, de 3 anos e meio, e um outro período, que é a segunda fase da grande tribulação, também de 3 anos e meio. Então, entre o capítulo 6 até o capítulo 18 de Apocalipse, o que a gente tem ali? É o chamado, ou a chamada grande tribulação, 7 anos, que são 2 períodos de 3 anos e meio cada. O primeiro período, a aparente paz, um aparente controle da situação. Quando chegar no final desses 3 anos e meio, primeiro desse período, vai haver um rompimento da aliança e vai haver guerra deflagrada, que está ali a partir do capítulo 11 de Apocalipse até o capítulo 18, onde vai ter uma grande batalha mundial, chamada Batalha do Armagedon. No capítulo 19, Jesus volta, elimina todos os inimigos de Israel, e aí no capítulo 20 a gente tem o milênio.
Capítulo 21 a gente tem o julgamento do grande trono branco, e o capítulo 21 e 22 as últimas coisas com relação à cidade de Jerusalém que desce, à terra e à eternidade. Então a gente vai falar aqui agora, a partir dos slides, a partir do capítulo 4. Então, o capítulo 4, a gente tem aqui uma introdução para chamar a atenção de quem reina. Então, no capítulo 4, a gente tem uma visão do trono de Deus, a soberania de Deus. Então, no capítulo 4, para ficar bem claro que é Deus quem está no controle, que é Deus quem reina, a palavra trono aparece 12 vezes no capítulo 4 de Apocalipse. Então, ali a gente tem representado ali, nessa figura, a visão do trono de Deus. Então Deus está no seu trono, trono fala de soberania, fala de controle. A palavra trono no capítulo 4 aparece 12 vezes. Aqui diante do Senhor, que é visto ali assentado no seu trono, né? E em volta do seu trono um arco, né? Um círculo, ali a ideia de Deus soberano, reinando. O círculo dá a ideia de arco-íris, que quando fala de arco-íris na Bíblia fala de pacto. Então ali a gente tem ali Deus no seu trono, soberano, governador da terra, e que tem uma aliança, que tem um pacto. Esse pacto lembra o arco-íris, o pacto que Deus fez com Noé, de não destruir a terra mais através das águas do dilúvio. Mas ao mesmo tempo ele fala também de punição, de julgamento, porque arco, a palavra arco está associada a essas coisas. A gente vê aqui que essa palavra arco, então, dá a ideia, além da justiça de Deus, também de misericórdia. Então tudo que vai ser revelado, Deus vai mostrar que vai punir a terra durante um período de 7 anos, mas haverá sempre intervalos de textos onde Deus está mostrando a sua misericórdia para aqueles que reconhecerem Deus como soberano. Diante desse trono tem ali 7 lâmpadas, aqueles foguinhos lá que estão atrás daqueles seres, né? 7 lâmpadas. E lá no texto bíblico fala assim, essas 7 lâmpadas são os 7 espíritos. Então 7 espíritos não é questão de 7 em quantidades, em questões numéricas. 7 lâmpadas, que são 7 espíritos, é uma referência ao Espírito de Deus, que sempre agiu entre os homens, tentando levar os homens a Deus. Então essa é a ideia de 7 lâmpadas, que são 7 espíritos, é a plenitude da ação do Espírito de Deus entre os homens. Diante do trono também há um mar de vidro. Mar de vidro, aqui a ideia de mar na Bíblia, lá no Apocalipse, é de pessoas, de multidão. Vidro dá a ideia de santidade, de pureza. Então mar de vidro são pessoas salvas, de todas as tribos, línguas, povos e nações, que foram resgatadas por Deus. Então Deus está no seu trono, diante dele tem lá, de maneira simbólica, né? O juízo e a misericórdia de Deus, a ação plena do Espírito de Deus entre os homens. Tem lá uma multidão de pessoas salvas pela ação desse Espírito de Deus. Diante do trono de Deus também, de um lado e de outro, tem lá 24 anciãos, 12 de cada lado. O número 12 aqui é para representar as 12 tribos de Israel, ou os 12 patriarcas do Antigo Testamento, e os outros 12, os 12 apóstolos. Então 24 é a soma de 12 mais 12, para deixar bem claro que Deus age na história, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. É a ideia geral do povo de Deus. O povo de Deus é tanto o povo do Antigo quanto do Novo Testamento. Esses 24 anciãos estão vestidos de branco, dá a ideia de santidade. Eles têm coroas, que dá a ideia de vitória, né? E essas coroas são coroas de ouro, ou seja, glória.
A Bíblia diz que eles retiram essas coroas de ouro e as oferecem a Deus, ou seja, eles estão dizendo que eles estão ali e venceram pela graça de Deus e não pelos seus próprios méritos. Essa é a ideia de tirar a coroa e apresentar a Deus. Além desses 24 anciãos, nessa figura aí a gente tem lá 4 seres, 4 criaturas, né? Uma criatura tem rosto de águia, a outra tem rosto de homem, a outra tem rosto de boi e a outra tem rosto de leão. Então a ideia ali é o controle de Deus sobre toda a criação. O leão representa os animais selvagens, o boi representa o maior dos animais domésticos, a águia representa os seres alados, né? as criaturas, as aves, e o homem representa aquele que é ou que deve dominar a criação. Então, esses 4 seres viventes é uma representação de que Deus está no controle de toda a criação. Então, a ideia começa lá com o arco. O arco remonta lá à ideia de Noé. Deus envia o juízo na terra, mas salva o homem e animais porque ele tem o controle da história. Aqui ele vai enviar punição, vai enviar juízo, e como ele tem o controle da história, tem um pacto com esta terra, ele vai salvar também. Além de punir, também salvar. Sim, irmão Dito. Esses 4 senhores são todos Cristo e todos apóstolos. Isso. Bom, então vamos lá. Então, no capítulo 4 aqui, a gente teve o quê? Uma visão do trono de Deus, o soberano. No capítulo 5, a visão agora está direcionada ao Filho. Então, o capítulo 4 é uma visão do trono de Deus, que é soberano e tem o controle da história. Apocalipse capítulo 5 vai apresentar o Cordeiro, porque o Cordeiro é o principal agente de Deus para cumprir os propósitos de Deus na terra. A ideia é lá de Daniel capítulo 7, onde aparece o Filho do Homem, que recebe o poder do ancião de dias, para vir sobre a terra e julgar os povos. Então aqui o Apocalipse segue a mesma ideia de Daniel. Deus é apresentado no capítulo 4 como aquele que tem um controle, e no capítulo 5 ele entrega essa responsabilidade a Jesus. Então o capítulo 5 é dirigido ao Cordeiro que está diante do trono. Na mão de Deus tem um livro, ou um rolo, né? Porque naquela época era um rolo, igual está na figura seguinte. Passa aí, Borja. Isso. Tem um rolo na mão de Deus, e há ali um questionamento: quem é digno de pegar esse rolo escrito por dentro e por fora, lacrado ou selado com 7 selos? Dentre as criaturas ali não havia ninguém digno, porque todas elas dependiam da ação da divindade para estarem ali. Aí João começa a chorar, porque diante daquelas criaturas que estão diante do trono não há ninguém digno, nem daquela turma dos 24 anciãos, nem dos 4 seres viventes, nem aquele mar de vidro que é aquela multidão. E aí o anjo diz para ele: não chores, porque aqui está alguém que é achado digno de tomar das mãos do soberano o rolo, deslacrá-lo e revelar o seu conteúdo. Então, por que Jesus ele é digno? Lá em Apocalipse apresenta 3 títulos para Jesus que o dignifica a pegar aquele rolo selado, lacrado, e revelar o seu conteúdo. Apocalipse o chama de o leão da tribo de Judá. Essa expressão, leão da tribo de Judá, é uma referência a Gênesis capítulo 49, versículo 8 até o 10, onde Jacó, num gesto profético, quando estava profetizando sobre os seus filhos, que são representantes das tribos de Israel, ele entregou o cetro para um dos seus filhos, o Judá, que foi o pai da tribo de Judá, e declarou que a descendência de Judá seria a descendência dos reis. Então, a linhagem real, a linhagem messiânica, conforme profetizado por Jacó na bênção patriarcal às tribos, viria da tribo de Judá.
Então, quando faz uma referência a Jesus com relação a ele ser a tribo, ou leão da tribo de Judá, é uma referência messiânica. Referência messiânica. Para dar mais corpo e confirmar isso, além de o chamá-lo de leão da tribo de Judá, o chama de raiz de Davi, que dá tanto a ideia de que Jesus, ele, por ser primeiro que Davi, faz com que a raiz de Davi se desenvolva, e ao mesmo tempo, como ele sendo humano, ele pertence à raiz de Davi. O próprio Jesus falou sobre isso nos seus discursos, que ele era maior do que Davi, porque Davi, lá no texto do Antigo Testamento, o chama de o meu Senhor. E Jesus é chamado de um cordeiro. Então aqui a gente tem dois títulos messiânicos: leão da tribo de Judá, raiz de Davi. E agora a gente tem aqui um título para Jesus que é cordeiro. 28 vezes no Apocalipse, Jesus é chamado de o cordeiro. Qual que é a importância de Jesus ser chamado em Apocalipse de o cordeiro? Lá em Gênesis capítulo 22, versículo 7, Gênesis 22, versículo 7, Isaac estava junto ao altar para ser sacrificado, e ele faz uma pergunta para o seu pai Abraão: pai, tem aqui a lenha, tem o cutelo, tem o fogo, tem tudo, mas cadê o cordeiro? Então, desde o Gênesis 22 até o 27, essa pergunta paira por toda a Bíblia: onde é que está o cordeiro? Lá em João capítulo 1, versículo 29, João o Batista apresenta Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então aquela pergunta lá de Gênesis é respondida em João 1 e 29 e é confirmada aqui. Olha, ele é digno de pegar esse livro lacrado, selado e revelar o conteúdo, primeiro porque ele é o Messias, segundo porque ele cumpriu todos os requisitos das profecias com relação a ser ele que morreria pela humanidade. Então ele é tanto o Messias quanto o Salvador da humanidade. Então aqui está bem claro a credencial de Jesus, para que Jesus tenha essa autoridade para pegar nas mãos do Deus Pai o livro selado, lacrado, para revelar o seu conteúdo. Como que Jesus é visto aqui? Jesus é visto como um cordeiro que tinha a aparência de quem tinha morrido, mas que estava vivo. Isso é uma ideia para falar sobre a morte e ressurreição dele. Esse cordeiro ele é visto com 7 chifres, 7 olhos e 7 espíritos. Até parece que é estranho isso, né? Como que um cordeiro pode ter 7 chifres, 7 olhos, 7 espíritos? 7 chifres é para falar que ele tem pleno poder. Então ele é onipotente. 7 olhos é para falar que ele tem pleno conhecimento. Então ele é onisciente. 7 espíritos é para falar que ele é onipresente. Então aqui são as 3 qualidades que somente a divindade possui: onipotência, onisciência e onipresença, representados aqui pelos 7 chifres, 7 olhos e 7 espíritos. Bom, então aí esse Jesus que é chamado aqui de cordeiro e também de leão, cordeiro fala sobre o seu sacrifício, leão fala sobre o seu messiado. Ele recebe da mão direita de Deus Pai o rolo. Esse rolo está lacrado, ele está escrito por dentro e por fora, para dar a ideia de que tudo está escrito, não há necessidade de acrescentar mais nada, porque todo o conteúdo do rolo está escrito. Então ele recebe esse rolo da mão de Deus Pai, porque ele é digno para isso. Quando isso acontece, em Apocalipse diz que os 24 anciãos, junto com os 4 seres viventes, começam a entoar um cântico de louvor, agradecendo a Deus, porque Jesus é digno, de tomar aquele livro e de começar a descortinar o seu conteúdo. Os 24 anciãos, junto com os 4 seres viventes, começam a cantar. Daqui a pouco, junta-se a ele, dizendo a Bíblia que são milhões e milhões de anjos, e junto com os seres viventes, os 24 anciãos, os milhões e milhões de anjos, juntam-se a eles
os salvos nesta adoração ao Cordeiro. Então aqui no final do capítulo 5, a gente tem um cântico de louvor aqui lindo demais, que começa com os 24 anciãos e com os 4 seres viventes, junta-se a essa turma os milhões e milhões de anjos e depois os incontáveis salvos nesta adoração ao Cordeiro. Então no capítulo 4, vamos voltar lá, que a gente tem a visão do trono do soberano Deus, que entrega para Jesus, o Cordeiro e Leão, um rolo, e esse rolo está escrito por dentro e por fora, e está lacrado, selado com 7 selos. Jesus pega esse rolo selado e começa agora a desatá-lo, deslacrá-lo. Então, o que vai acontecer agora? São quantos selos que tem o rolo? 7 selos. Então, à medida que Jesus vai desatando os selos, vai acontecer, ou vai aparecer algumas revelações. Por isso que o livro chama Apocalipse, revelação. Então, no próximo slide ali, nós temos lá os 4 primeiros selos. Então, quando Jesus pega aquele rolo selado, o selo daquela época é diferente do selo de hoje, né? Naquela época era uma espécie de lacre, que era colocado no rolo e ia deslacrando, né? Então, a cada selo a gente tem uma revelação. Deixa eu explicar o que vai acontecer agora. Olha, do capítulo 6 até o capítulo 18, a gente tem aqui as revelações daquilo que vai acontecer na grande tribulação. Grande tribulação são quantos anos? 7 anos. Onde é que está a igreja aqui? A igreja foi arrebatada lá no capítulo 4 e está lá no céu com o Senhor, participando de 2 eventos, um evento chamado Tribunal de Cristo e outro evento chamado Bodas do Cordeiro, certo? Então a igreja não está participando aqui dessa grande tribulação. A igreja foi arrebatada num corpo transformado, glorioso, e está lá no céu. Aquilo que está sendo revelado aqui pelos selos são eventos de Deus para aqueles que estão na terra, ok? Então olha só, capítulo 6 até o 18 de Apocalipse fala da grande tribulação, que são 7 anos, sendo que do capítulo 6 até o 9 são textos que falam do primeiro período da grande tribulação. E do capítulo 10 até o 18 de Apocalipse fala do segundo período da grande tribulação. O primeiro período da grande tribulação é uma aparente paz, 3 anos e meio de aparente paz e um domínio de certa maneira tranquilo da parte do anticristo. Depois de 3 anos e meio, esse pacto, essa aliança, ela é quebrada e a coisa complica de vez aqui na terra. Então, do capítulo 6 de Apocalipse ao 9, primeiro período da grande tribulação. Capítulo 10 até o 18, segundo período da grande tribulação. Cada período tem 3 anos e meio, somando os dois, 7 anos. Então vamos aí para os selos. O capítulo 6, no capítulo 6 tem os 6 primeiros selos. O 7º selo só está lá no capítulo 8, versículo 1. Por quê? No Apocalipse, entre o 6º selo e o 7º selo, há uma passagem entre parênteses para poder explicar algumas coisas. Então, o 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º selos estão onde? Capítulo 6. E o 7º selo? Só lá no capítulo 8, versículo 1. Tá? A gente vai explicar também, não precisa se preocupar não. O que tem no primeiro selo? No primeiro selo aparece um cavalo branco com o seu cavaleiro. Ele tem na mão um arco. Está dando para ver o arco? Esse arco está sem a flecha. Então, isso fala de acordo. Isso fala de acordo, fala de tratado. Esse primeiro cavalo branco com o seu cavaleiro é o anticristo, que vai fazer acordos com nações, com governos, para manter o domínio sobre a terra, certo? Segundo selo, guerra, representado pelo cavalo
vermelho, e o seu cavaleiro que tem uma espada na mão. Essa espada é símbolo de guerra. Terceiro selo, fome. O texto é representado pelo cavalo preto, que tem na mão uma balança. Essa balança aí é para indicar a elevação do preço. Lá o texto fala assim que 1 quilo de trigo vai valer um denário. Um denário é um dia de um trabalhador comum. Vamos pegar aqui trabalhador comum hoje, vamos pegar uma pessoa que trabalha na construção civil, R$60 por dia, mais ou menos, 70. Imagina 1 quilo de trigo custando isso, né? Isso é para dizer o seguinte, de maneira simbólica: o que a pessoa vai receber vai dar praticamente só para comer, para mais nada. Isso é um resultado direto da guerra. A guerra traz fome. E o quarto selo, que é representado pelo cavalo amarelo, cujo cavaleiro tem uma forma esquelética, é a morte. E nesse quarto selo diz a Bíblia que foi-lhes dado o poder sobre 1/4 da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Então esses aqui são os primeiros eventos da grande tribulação. Vai ter guerra, apesar do anticristo tentar manter o controle. Vai ter fome, vai ter morte. Não na mesma intensidade do que a gente vai ver mais para frente. Mais para frente a coisa vai aumentando. Mas isso aqui são as primeiras ações da grande tribulação. Então o primeiro selo vem no anticristo, segundo selo, guerra, terceiro selo, fome, quarto selo, morte. Alguém me chamou aí? Não, né? Ah, certo. Bom, então a gente tem agora o quinto selo. O quinto selo está lá no capítulo 6, versículo 9 até o 11, que são os mártires que estão aí debaixo do altar. Esse altar representa a intercessão. E esses mártires são as testemunhas de Cristo que estão sendo mortas ali no começo da grande tribulação. São aqueles que não subiram no arrebatamento, viram que perderam muita coisa por não ter subido e agora querem manter a sua fidelidade a Deus. E a fidelidade a Deus no período da grande tribulação muitas vezes vai custar a vida. Então agora eles estão sendo mortos e estão se aproximando diante de Deus e falando: Senhor, até quando você vai permitir essa matança dos nossos irmãos? Aí o Senhor diz para eles: olha, até que se complete o número de vocês. Resposta boa essa, né? Meu Deus. Então eles estão aqui buscando o quê? Vingança. Senhor, só tem que nos vingar. Aí vamos pensar um pouquinho, né? Como é que pode as pessoas que estão no céu pedindo vingança? Até parece que é uma atitude anticristã, e quem pede vingança então não poderia estar no céu, não é verdade? Mas o que acontece aqui? O problema não é pedir vingança. O problema é a gente desejar a vingança e tentar fazê-la com as nossas próprias forças e esforços, ou da nossa maneira. A gente não consegue fazer. Então eles estão pedindo a Deus que vingue, não individualmente a atitude de cada um, mas que derrote os inimigos de Deus. Então aqui a diferença é muito grande do que eu pedir vingança a Deus para maltratar alguém por uma questão pessoal. É muito diferente. Pode, pega uma outra pilha para mim, por favor. Então a questão de pedir vingança aqui não está em voga vingança pessoal, mas está aqui a vindicação da santidade de Deus e o estabelecimento da justiça de Deus entre os homens. O maior problema da vingança é quando a pessoa olha o seu lado pessoal, a ira une-se ao desejo de vingança, e geralmente isso aí não vai dar certo, né? Essa união. Agora a gente tem o sexto selo. O que acontece no sexto selo? Capítulo 6 de Apocalipse, versículo 12 até o 17. Nesse sexto selo vão surgir vários cataclismos e catástrofes mundiais. O primeiro, vai haver um terremoto
Em Apocalipse a gente tem 3 terremotos. Este 6º selo é o primeiro deles. Apocalipse 6 e 12. Aí vai ter um outro terremoto lá em Apocalipse 11 e 13. E outro em Apocalipse 16, 18 e 19. Então esse terremoto aqui, do 6º selo, é o primeiro de 3. Então esses cataclismos e catástrofes mundiais, que inclui aí um terremoto, vai afetar a natureza. Aqui fala que o sol, a lua, as estrelas, céus, montanhas, ilhas, todas serão afetadas. Será uma cena tão terrível que as pessoas vão tentar se esconder com medo de morrer, enfiando em montes, cavernas. E diz a Bíblia que apesar desta cena terrível, que vai causar pavor nas pessoas, diz a Bíblia que elas vão reconhecer que essas coisas que estão acontecendo sobre a natureza são produtos da ira, ou seja, do julgamento de Deus e do Cordeiro, mas não se arrependerão. Elas terão consciência do que está acontecendo no sistema planetário é produto do julgamento de Deus sobre a raça humana. Olha, isso aí é Deus nos punindo, é o Cordeiro nos punindo. Mas lá em Apocalipse 6 diz que eles não vão se arrepender, só vão reconhecer. Então, entre reconhecer e arrepender tem diferença, muita diferença. Agora, nós vamos para o 7º selo. O 7º selo está lá no capítulo 8, versículo 1. Quando abre o 7º selo, surgem 7 anjos que vão tocar 7 trombetas. Mas antes da gente falar então sobre o 7º selo, que com a abertura dele surge 7 anjos com 7 trombetas, vamos falar o que está no capítulo 7. O capítulo 7 então é como se o autor, João, abrisse um parêntese para contar algo e depois fechá-lo. Quando ele fechar é que ele vai falar sobre o 7º selo. Ok? Todos entenderam? Isso é chamado de passagem parentética, ou passagem entre parênteses. O que a gente tem nessa passagem entre parênteses? Do capítulo 7 de Apocalipse. Aqui mostram 2 grupos de pessoas redimidas. O primeiro grupo é um grupo de 144 mil judeus, que agora são cristãos e estão selados por Deus para trabalharem na terra falando sobre o Messias. Eles vão testemunhar: olha, nós somos judeus, mas agora somos salvos e reconhecemos que Jesus é o Messias que nós estávamos aguardando, e vão começar a pregar a palavra. Então são 144 mil judeus selados, ou seja, salvos, judeus cristãos. Esse é o primeiro grupo, capítulo 7, versículo 1 até o versículo 8. E lá no capítulo 7, versículo 9 até o 17, tem o segundo grupo, que são cristãos gentios, que aceitaram a Cristo, começaram a pregar, só que não tiveram, vamos dizer assim, a mesma sorte dos judeus selados. Deus permite que eles morram e vão para a glória. Provavelmente esse segundo grupo é fruto do primeiro, porque eles estão no mesmo texto. Ou seja, o primeiro grupo, os judeus que agora se converteram, começam a pregar para gentios, ou seja, não judeus, e eles se convertem. Deus preserva esses judeus cristãos e permite que esses judeus, ou esses gentios cristãos, morram. Por que Deus permite? Ninguém sabe. É vontade de Deus, pronto, acabou. Então, no capítulo 7 que a gente tem 2 grupos de remido. O primeiro grupo, judeus cristãos, judeus salvos, que Deus os conserva na terra para pregarem o Evangelho. O segundo grupo, gentios salvos, que por causa da perseguição na grande tribulação, a maioria deles ou muitos deles morrerão. Ok? Então vamos aí para o 7º selo. O 7º selo está lá no capítulo 8 e capítulo 9. Pode passar, Boris, fazendo favor. Isso.
Então, quando abre o sétimo selo, surgem 7 anjos com 7 trombetas. Trombeta lá no Antigo Testamento é para anunciar alguma coisa. Lá no ajuntamento de Israel, quando tocava a trombeta, era para poder convocar o povo, ou para adoração, ou para guerra. Mas o certo é que a trombeta era para anunciar. Então essas trombetas aqui, elas estão anunciando punições de Deus sobre a terra. Em qual período? Primeira parte da grande tribulação. Ok? Então a gente tem aqui, antes da abertura do sétimo selo, que vai acontecer de aparecer 7 anjos com 7 trombetas, diz em Apocalipse que houve um silêncio de meia hora no céu. Isso aí é só para dizer sobre a expectativa daquilo que viria. Então, meia hora de silêncio no céu é para dizer, olha, há uma expectativa com relação ao descortinar do sétimo selo. Então, abriu-se o sétimo selo, Apocalipse 8, tem lá 7 trombetas. A 7ª trombeta, quando for tocada, aí vai aparecer 7 taças da ira de Deus. Tá? Mas vamos aqui para as trombetas, por enquanto. Primeira trombeta, o que tem nela? Capítulo 8, versículo 7. É uma desolação na terra. Vai haver sobre a terra saraiva, sangue, fogo, e vão destruir 1/3 da terra, as árvores frutíferas e as ervas verdes. Nessas trombetas aqui, vocês vão ver toda hora falando assim, ó, 1/3 disso vai acabar, vai destruir 1/3. A ideia não é 30% exato, mas a ideia é de que ainda a punição é parcial. A punição completa ainda não chegou. É Deus dando oportunidade para as pessoas se arrependerem. Então a ideia de punição aqui retratada por 1/3 é a ideia de punição parcial para gerar arrependimento. Ok? Segunda trombeta, desolação na água salgada. É uma montanha em chama, vai destruir 1/3 do mar, dos peixes e das embarcações. Terceira trombeta, desolação na água doce. Uma estrela ardente chamada absinto, amargor, cai sobre 1/3 dos rios e das fontes das águas. Quarta trombeta, desolação no céu. Vai haver uma escuridão que vai cobrir 1/3 do sol, da lua e das estrelas. Então essas 4 trombetas deu para os irmãos perceberem que a intenção é sempre destruir ou afetar 1/3. Esse 1/3, como eu já disse, é a ideia de punição parcial para gerar arrependimento. Ainda não é a punição final, ok? Então a gente já teve aqui quantas trombetas? 4. Uma que afetou a terra, a outra que afetou a água salgada, a outra que afetou a água doce, a outra que afetou os céus. Bom, aí a gente tem mais quantas trombetas? 3. Junto com essas trombetas, a gente tem chamados ai. Antes da 5ª trombeta, João vai ver uma águia voando. A águia, porque a águia é uma ave de rapina, e a águia e toda ave de rapina sempre traz consigo a ideia de destruição, de morte, Então a águia vem voando sobre a terra e a águia grita. Primeira vez que uma águia grita, Ela grita ai, ai, ai dos que moram na terra. Então ela gritou quantas vezes? 3. Cada grito corresponde às trombetas que faltam. Então o primeiro ai corresponde à 5ª trombeta, o segundo ai corresponde à 6ª trombeta, o terceiro ai corresponde à 7ª trombeta. Ok? Deu para entender aí? Capítulo de número 9. Bom, vamos lá. A 5ª trombeta é o primeiro ai. É o primeiro ai. O que nós temos na 5ª trombeta? A coisa aqui é complicada. A 5ª e a 6ª trombetas andam juntas, porque estão relacionadas a demônios, a seres malignos.
A quinta trombeta são demônios que por 5 meses vão atormentar a humanidade. A sexta trombeta são 4 anjos malignos que são soltos, e cada um desses anjos comanda um exército de milhares de demônios. Enquanto que na quinta trombeta esses anjos só atormentarão, esses demônios só atormentarão, na sexta eles terão autoridade ou permissão de Deus para matar. Então a coisa aqui é complicada, hein? Então a quinta trombeta e a sexta trombeta estão associados a poderes malignos que Deus permitirá para atormentar ou matar os homens. O interessante é que na sexta trombeta a coisa aqui é tão séria que a Bíblia diz assim, lá em Apocalipse 9, 13 até o 21, que apesar desses seres demoníacos estarem matando pessoas, afligindo pessoas, essas pessoas não se arrependerão. E o texto diz que elas continuarão prestando culto a demônios, praticando feitiçarias, praticando todo tipo de roubos e assassinatos e toda espécie de imoralidade sexual. Para deixar bem claro que o homem é ruim, que o homem é mau. Olha só, sétima trombeta corresponde ao terceiro ai. Só que aí essa sétima trombeta, que é o terceiro ai, só vai aparecer lá em Apocalipse capítulo 11, versículo 15 até o 19. Olha o pulo que deu. Do capítulo 9, versículo 21, que é a sexta trombeta, você tem que saltar lá para o capítulo 11, versículo 15, que é a sétima trombeta. Então o que a gente tem aí? Nesse capítulo 10 e parte do 11, outra passagem chamada passagem entre parênteses, ou passagem parentética, ok? Então vamos lá? Olha aí, na passagem parentética, entre a sexta e a sétima trombetas, a gente tem 3 testemunhos: o testemunho desse anjo, testemunho das 2 testemunhas importantes sobre a terra, 2 testemunhas de judeus, e o testemunho dos anciãos no céu. Então, nós temos entre a sexta e a sétima trombetas a chamada passagem entre parênteses de novo, e nessa passagem entre parênteses, testemunhos de 3 personagens aqui. Então vamos ver. Testemunho importante de um anjo forte. É o primeiro testemunho, está lá em Apocalipse capítulo 10, versículo 1 até o 11. Esse anjo aí, alguns o identificam com Jesus, por causa de algumas particularidades ali do texto. Outros não. Vamos considerá-lo um anjo, um mensageiro. Bom, olha, ele é representado por um arco-íris. Olha o arco-íris de novo aí. O arco-íris em Apocalipse é a ideia de julgamento e ao mesmo tempo misericórdia, como eu disse no começo da aula. Ele está envolto em nuvens, para dizer que a mensagem de testemunho que ele traz é de natureza celestial. O rosto dele é como o sol, para dizer que ele traz uma mensagem gloriosa. As pernas como colunas de fogo. Onde é que estão as pernas dele? Uma perna está sobre a terra, a outra perna está sobre o mar. No Apocalipse, mar é o mundo político, terra é o mundo religioso. E o juramento, ele está em posição de quem jura. Ele está jurando o quê? Que o julgamento de Deus vai acontecer e não vai demorar. E ele traz na mão o quê? Um livrinho. O livrinho é o julgamento que vai ser anunciado. Ele chama João e diz: João, como é esse livro? Que é João que tem que relatar o que está sendo anunciado. Aí João, ao comer o livro, na boca ele é doce, mas depois é amargo. É ao contrário. É isso mesmo, né? No ventre ele fica amargo, é isso mesmo. Ou seja, aquela pessoa que está anunciando é doce porque ele tem o privilégio de estar trazendo uma palavra que é de Deus. E ele tem que se sentir privilegiado por isso. Mas é amargo porque o conteúdo não é nada saboroso.
O conteúdo não é nada interessante para aquelas pessoas que estão ouvindo, do ponto de vista de agradabilidade. Então esse anjo aí traz esse testemunho de que as coisas que Deus está revelando vão acontecer e não vai tardar, mas ao mesmo tempo há uma misericórdia de Deus para aqueles que aceitarem essas mensagens que estão sendo reveladas, tá? Então a ideia desse anjo é isso, uma mensagem trazida de Deus, acompanhada de julgamento, mas também de misericórdia. Bom, vamos para o próximo slide. Então a gente tem aí João recebe uma ordem para medir o templo. Temos que lembrar que o livro de Apocalipse foi escrito no final do primeiro século. O templo já havia sido destruído. Foi destruído no ano 70, por ordem de Vespasiano, imperador romano. Então o templo não existia quando o Apocalipse foi escrito. Mas Deus manda João medir o templo, além do templo, o altar e os que nele adoram. Então, antes do segundo testemunho, que é o testemunho das duas testemunhas judias, a gente tem essa observação. João recebendo a ordem de medir o templo. O que é essa questão de medir o templo? Ele tem que medir três coisas, né? O templo reconstruído. Hoje não existe o templo de Israel ou o templo judeu lá em Israel. Para as profecias do Apocalipse se cumprir, esse templo tem que existir. Dizem que toda a estrutura do templo já existe de maneira pré-moldada, com todos os seus utensílios e todos os sacerdotes treinados. Mas há um empecilho, porque onde foi construído o templo por Salomão, hoje existe uma mesquita muçulmana, a mesquita de Omar. E os judeus só querem construir o templo lá. Então, para construir esse templo lá vai acontecer alguma coisa, né? Então, aqui, o que acontece? Ele tem que medir o templo, tem que medir o altar, porque o altar vai ser reconstruído, e os que nele adoram. A parte mais importante dessa revelação está aqui. Os que nele adoram. Lá a Bíblia diz que os judeus que estão no templo estão protegidos dos ataques dos inimigos gentios, que estarão no pátio externo de maneira simbólica. O que é isso? Os judeus estão adorando no templo reconstruído, lá na época da grande tribulação, só que quem domina o mundo são os gentios e não os judeus. O dominante no mundo recebe o nome aqui na Bíblia de anticristo. Ele vai chegar e vai querer tomar o poder até mesmo dentro do templo. Ele vai construir uma imagem da sua pessoa, vai colocar no templo e vai exigir que os judeus o adorem. Os judeus não vão aceitar e agora a coisa vai complicar de vez. Que é onde que entra agora o testemunho dessas duas testemunhas, que serão dois judeus salvos, cristãos, que vão testemunhar com grande poder e autoridade a respeito de Deus, para que as pessoas se convertam, até que o anticristo as domine, as mate. Depois que elas forem mortas, serão expostas por alguns dias os seus corpos em praça pública, mas Deus vai ressuscitá-las e arrebatá-las, e a Bíblia diz que todo mundo vai ver isso. Com essa tecnologia hoje, o WhatsApp voando para um lado e para o outro aí com essa velocidade, isso aí é coisa toda, todo mundo vai ver isso, tá bom? Então vamos aí para o segundo slide. As duas testemunhas são representadas por duas oliveiras e dois candelabros. Oliveiras para dizer que eles são judeus, candelabros para dizer que eles são cristãos. Então são duas testemunhas judias cristãs que testemunharão sobre Deus e enfrentarão o anticristo, até o ponto em que Deus permite que o anticristo as mate, como eu já disse. Então no próximo slide a gente tem lá uma representação das duas testemunhas ressuscitando e sendo arrebatadas aos céus. Nesse momento em que as duas testemunhas subirem aos céus, diz a Bíblia
que cairá um medo sobre a humanidade. Vai haver um outro terremoto, segundo que eu disse que haveria, são 3. Nesse momento, 7.000 pessoas vão morrer e 10% da cidade de Jerusalém vai ser destruída. Então veja que serão eventos grandiosos, extraordinários, que mexerão com toda a terra. E agora falta o terceiro testemunho, né? O primeiro é do anjo, o segundo das 2 testemunhas, o terceiro testemunho dos anciãos nos céus. Passa aí, Borges. Isso. Então esses anciãos também vão testemunhar antes do toque da 7ª trombeta. E o anúncio, esse testemunho desses anciãos, são anúncios do reino de Cristo que vai chegar. É uma espécie de conforto, um cântico celestial de conforto para aqueles que estão mantendo a sua fidelidade. Eles cantam em Apocalipse 11, versículo 15, um cântico de vitória, onde eles anunciam que logo o milênio vai chegar. No versículo 16 até o 18, uma aclamação de louvor pelo milênio que vai chegar. E no versículo 19 do capítulo 11, um louvor onde garante que Deus é fiel. Deus prometeu e Ele vai cumprir. Ele prometeu que Cristo reinará e isso vai acontecer. Ok? Vamos aí então para o capítulo 12 e 13 de Apocalipse. O que a gente tem aqui no capítulo 12 e 13 de Apocalipse? A gente tem a figura de uma mulher que representa Israel, o filho dela que é Jesus, e a gente tem aqui o dragão vermelho que é Satanás, que tentou a todo custo impedir o nascimento de Cristo. Tá? Então é isso, tá simples. Vamos para o próximo slide. O que a gente tem no capítulo 13 de Apocalipse? A revelação de 2 bestas. Besta aqui é fera, é o poder que essas criaturas têm, né? Quem são essas 2 bestas? Aquela besta que está ali de cima, lá na parte de cima, é a chamada besta religiosa. A gente chama ele de falso profeta. Ele vai fazer com que as pessoas adorem a besta política, que é o chamado anticristo. Então a gente tem 2 bestas aqui, uma besta religiosa e uma besta política, que é o anticristo. A besta política é o anticristo, a besta religiosa é o falso profeta. Essas 2 bestas, o anticristo e o falso profeta, agirão sob o poder de quem? Desse dragão aí, que é o diabo. Então, no final do primeiro período da grande tribulação, naqueles 3 anos e meio primeiro que eu disse, o pacto já foi rompido, e agora que eles começam a agir descaradamente. O falso profeta levando as pessoas a adorar a besta, que é o anticristo, e ele recebendo a adoração dessas pessoas. Então aqui a gente tem Apocalipse 13, de 1 a 10, o anticristo, que é a besta que sai do mar das nações, e Apocalipse 13, de 11 a 18, o falso profeta, a besta que saiu da terra, que representa a falsa religião. Do capítulo 14 até o 16, nós temos aqui chamadas vozes de vitória. Então aqui a gente tem a voz dos 144.000, é aquele mesmo grupo lá de Apocalipse 7, as vozes dos anjos, Apocalipse 14, 6 a 20, onde esses anjos estão anunciando a derrota desses poderes políticos e religiosos comandados por essas bestas. A gente tem a voz dos vencedores, que é Apocalipse capítulo 15, onde agora a gente daqui a pouco vai entrar aqui sobre a trombeta, e a voz do cumprimento, onde a gente tem aqui as chamadas últimas taças, onde o anjo anuncia que feito está. Então essas vozes de vitória, para resumir, são vozes angelicais, são revelações de Deus para confortar as pessoas, dizendo: olha, apesar da coisa aí estar complicada, a coisa aí está feia, fiquem tranquilos,
Deus tem o domínio, daqui a pouco o reino de Cristo se estabelece entre vocês. Essas vozes de vitória servem para isso. Então vamos aí, boys, passar o slide, onde nós temos aí as 7 taças. As 7 taças da ira de Deus, ela está anunciada lá na 7ª trombeta, que é o terceiro ai. Mas ela só vai surgir e ser revelada lá no capítulo 16, onde a gente tem aí essas pragas. Passa aí, boys, por favor. Essas pragas que Deus vai derramar sobre a terra. Esse período aí já é o segundo período da grande tribulação. Essas punições de Deus sobre a terra serão mais pesadas, porque as primeiras lá do selo e das trombetas, as pessoas continuaram a não se arrepender, blasfemavam contra Deus, continuavam adorando espíritos imundos. Agora o tratamento de Deus sobre a terra, no final da grande tribulação, é muito mais pesado. E a gente vai notar que as pessoas vão continuar blasfemando contra Deus da mesma maneira. Então, a primeira taça é derramada sobre a terra e afeta os adoradores da besta. Perceba que aquela primeira figura do lado direito de cima, as pessoas têm um número na testa para representar que elas são adoradoras da besta, que concordam com o sistema da besta. Então essas úlceras malignas, elas afetarão essas pessoas. A segunda e a terceira taças são derramadas sobre as águas. A segunda sobre a água salgada e a terceira sobre as águas doces. A quarta taça da ira de Deus é derramada sobre a natureza, o sol especificamente, onde o calor vai ser intenso e as pessoas vão sofrer insolação. Nesse texto aqui de Apocalipse 16, de 8 a 9, as pessoas sofrendo de insolação vão olhar para cima e vão blasfemar contra Deus. Não, sim. Não, isso é possível agora. Isso é possível agora. Agora, o que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar que esse número da besta, que esse sinal da besta, quando ele começar a valer como sistema de domínio do anticristo, a gente não vai estar mais aqui. Então não vamos ficar assustados com isso, não. Vamos ficar assustados com isso. E quando isso aí começar a valer, porque tudo está sendo preparado para ele dominar. Mas quando isso começar a valer, a gente não está aqui mais. A gente vai ser arrebatado, né? A gente não pode tirar a nossa tranquilidade, não. Mas é possível sim. A quinta taça ela é derramada sobre o trono da besta. Veja que o trono está bem escuro, né? E as pessoas estão ali adorando o anticristo, a besta. Então é uma maneira de Deus dizer que esta besta não tem poder nenhum. A sexta taça ela é derramada sobre o rio Eufrates. O rio Eufrates seca-se. Satanás aproveita-se dessa situação, envia espíritos demoníacos representados por essas rãs, que convencem governos para se aliar ao trono da besta para guerrear contra Israel. Aí aqui então começa as nações marcharem para a última guerra mundial, chamada Guerra do Armagedon. Então a sexta taça da ira de Deus vai desencadear uma série de eventos que vai fazer com que as nações se reúnam para a última grande guerra, ok? E a sétima taça da ira de Deus será derramada sobre os céus, onde vai haver relâmpagos, vozes, trovões, um forte terremoto, vão fugir ilhas, montanhas, vão aparecer pedras de granizo de mais ou menos 35 quilos, cair sobre pessoas, e vai ser um Deus nos acuda aqui. Então aqui a gente tem 7 taças da ira de Deus, são as últimas punições terríveis de Deus sobre os homens, para fazer com que eles se arrependam, mas o texto diz que eles não se arrependerão. Pelo contrário, a fidelidade deles com relação ao trono da besta aumentará. Então o que a gente tem agora? No próximo slide ali,
a gente tem o capítulo 17 e o capítulo 18. Antes do capítulo 19, que é Cristo vindo para reinar, estabeleceu o seu reino, que na verdade fala mais no capítulo 20, o capítulo 19 é mais a situação da batalha. No capítulo 17 e 18, antecipam que Cristo vai vir para destruir. Vai destruir o trono da besta, que está associado a duas ideias: a ideia de sistema religioso e a ideia de sistema político-econômico. A besta, montada por essa meretriz do capítulo 17, é o julgamento do sistema religioso. E no capítulo 18, que fala que Babilônia caiu, é o sistema político e econômico. Então essa meretriz, montada nessa besta, fala sobre isso. Prostituição religiosa, as pessoas afastadas de Deus, adorando o anticristo, adorando a Satanás, praticando toda série de idolatria, feitiçaria. Então isso é representado por esse sistema religioso aqui. Essa meretriz, prostituição, é no sentido espiritual, ok? Então o capítulo 17 é todo o sistema religioso equivocado, aqui representado, que vai cair quando Cristo chegar no capítulo 19. E o capítulo 18 é todo o sistema político e econômico que também vai cair. Está anunciado lá: caiu a grande Babilônia, quando Cristo chegar no capítulo 19. Então no capítulo 19 a gente tem a volta de Cristo, acompanhado pela igreja. Vocês se lembram que lá no capítulo 4 eu disse que a igreja foi arrebatada e está lá com Cristo, dois grandes eventos no céu. Mas no final de 7 anos aqui na terra, no final dessa batalha, que fala lá na sexta taça, do rio Eufrates secando, os governos se juntando para lutar contra Israel, no capítulo 19 Jesus vem para destruir os poderes comandados pela besta e pelo falso profeta, citados lá no capítulo 17 e 18. Então no capítulo 19 Cristo volta à terra, acompanhado pela igreja. O que ele vai fazer? Ele vai mandar que um anjo forte prenda Satanás. Satanás vai ficar preso por 1000 anos, ok? Ele vai destruir todos aqueles que estão guerreando contra Israel, vai pegar as duas bestas, o anticristo e o falso profeta, vai lançá-los no lago de fogo e enxofre. E aí no capítulo 20 ele vai estabelecer o que? O reino milenial, governo de Cristo na terra durante 1000 anos. Então aqui a gente tem a figura dessa representação, a outra também, Borges, passe por favor, do Cristo que vem glorioso, para poder reinar sobre a terra. A próxima figura é a representação da besta e do falso profeta sendo lançados no lago de fogo e enxofre. A outra é o anjo forte que vem para amarrar Satanás, e Satanás vai ficar preso durante 1000 anos. Aí no capítulo 20 a gente tem lá sobre o milênio, que é um governo de justiça de Cristo na terra durante 1000 anos. No final desses 1000 anos, Satanás, que estava preso, vai haver uma permissão para que ele seja solto. Aí ele vai ser solto, vai enganar uma multidão, ele está convencendo lá aquela multidão para guerrear contra Cristo. Essa será chamada batalha de Gog e Magog. Jesus vai destruir todos esses inimigos, vai pegar Satanás e vai lançá-lo lá no lago de fogo e enxofre, onde já estavam lá quem? O falso profeta e o anticristo. Então aqui a gente tem uma figura para representar o governo de Cristo na terra, durante esses 1000 anos. Então depois que Jesus pegar Satanás, lançá-lo no lago de fogo e enxofre, vai instaurar o grande trono branco. Passa a figura, por favor, Borges. O grande trono branco, onde Deus vai, através dos livros, passa lá, Borges. Livros falam de registros, de ações, julgar as pessoas e dar as punições devidas a cada uma delas. E no capítulo 22 de Apocalipse, para nós encerrarmos, nós temos aí o reino definitivo de Deus,
entre os homens, onde a Santa Jerusalém desce até entre nuvens, ali por cima de Jerusalém, e a Bíblia diz que Deus será para sempre o nosso Deus e nós seremos o seu povo. Eu sei que vai surgir aqui um monte de dúvida na cabeça de vocês, mas não tem tempo, irmão. Já são 9 horas. Hoje é só um resumo. Se a gente for abrir uma pergunta aqui, irmão, a gente fica aqui até 11 horas da noite. Então o que é o ideal? É a gente depois abrir algumas terças-feiras para a gente trabalhar capítulo por capítulo, ponto a ponto. Hoje é só um resumo. Amém, queridos? Então Deus abençoe os irmãos e obrigado por entenderem, porque senão a gente fica aqui até final do ano nessa série de estudos, a gente não termina, e é bom que a gente termine, porque começa julho, o pessoal quer descansar, quer viajar, né?